Ah, já tá gravando, beleza? Galerinha, então agora nós vamos ver os poríferos, o Bob Esponja, calça quadrada. Tá aqui, ó. Gente, a esponja, tá? Essa esponja é sintética, mas ela foi feita baseado no animal chamado esponja, no porífero, fero portador. Pore de poros, tá? Porque ele é cheio de porozinhos assim e a água passa por ele. Ele é um filtrador. Ele é um animal, ele é heterotrófico, tá? Mas é um animal que a gente vai chamar de parazoário. Para ao lado, zoa animal. Vocês vão entender por que ele vai ser chamado, então, de parazoário. Então, do slide atual, por favor. Opa, volta aí. Olha o Bob Esponja aqui lindinho, né? Então, gente, olha que lindo. Isso aqui não é planta, isso é um animal. Isso é um porífero. Fero portador, pore de poros, tá? Então, na realidade, ele é cheio de poros e tem uma célula especial ali, que é o coanócito, que é uma célula flagelada, que vai ficar batendo o flagelo dela e faz sempre a água entrar pelos poros, que é feito por uma célula chamada porócito, e aí a água entra, traz então protozoários, matéria orgânica, né, algas unicelulares e o flagelo do coanócito lá dentro, numa cavidade chamada átrio, mas não é cavidade digestiva, tá? Vai então, os coanócitos vão pegar essa matéria orgânica ou esses seres. Então, só para a gente entender um pouquinho, ó, colocar aqui, ó, porífero, tá? Poríferos são os primeiros animais, então, que a gente vai estudar. Mas detalhe, tá? Porífero, ele vai estar, então, num subreino chamado parazoa. Ele é um parazoário. Por que é parazoário? Para ao lado, zoa animal, um animal que está ao lado. Por quê? Porque ele não tem cavidade digestiva, anota aí. E também não tem tecidos, tá? Então ele foi, na realidade, uma tentativa de formar um animal, evolutivamente falando. Lembrando que isso tudo aí veio através de mutações. Então foi um grupo de, provavelmente, de protozoários flagelados, né, que sofreram mutação para ficarem unidos, né, coloniais, e aí formou esse organismo aí, ok? Então, esses aí são os poríferos, e exemplo disso que a gente tem as esponjas. As esponjas vão ter reprodução sexuada, através de gametas, mas muito aqui por brotamento. Olha só, aqui está brotando uma esponja, aqui outra, essa esponja cor-de-rosa, aqui está brotando uma, aqui está brotando outra, tá? E aí acaba formando colônias de esponja, ok? Então vamos lá, olha, a organização corporal. A gente vai ter o seguinte, olha, embora aqui está falando epiderme, não existe uma epiderme verdadeira, tá? Isso aqui são células chamadas pinacócitos, que revestem externamente esse porífero, tá? Aí é o seguinte, esses poros são feitos por células chamadas porócitos, ok? Então, o pinacócito é um tipo de célula que reveste, lá, então vive todo mundo agrupado, mas não forma tecido, tá? Aí é o seguinte, pinacócito está aqui revestindo, aqui eu tenho os porócitos, aqui ó, porócitos, tá? Que formam os poros, ok? Aqui na realidade eu vou ter a principal célula dele, que é o coanócito, olha aqui ó, tá vendo? Aí ele pegou um coanócito e ampliou o coanócito, olha só, o coanócito é uma célula, olha o núcleo dela aqui, é uma célula que é flagelada e ela tem um colarinho. Então, aqui, ó, flagelo e colar, percebe? Então, com esse flagelo, eles batem, né, numa direção só o flagelo, e aí a água sempre entra pelos poros, que é feito por uma célula chamada porócito, e a água sai pelo ósculo, tá? E aqui dentro é chamado de átrio ou espongiocele. Mas lembrando, não é cavidade digestiva. Então acaba que, olha só, vem aqui alguma partícula, vem um protozoário, tem que ser algo menor que o coanócito, né? Uma alga unicelular. Quando bate aqui, ó, nesse colarinho, ele vai fagocita, começa a digerir, então aqui ó, tem a fagocitose, né, da partícula alimentar, começa a digerir aqui, beleza? Através de lisossomos, né, que é a organela intracelular responsável pela digestão, e já tira os elementos aqui para o próprio coanócito, a matéria orgânica, né, matéria-prima, energética, glicose, e o excesso passa para o amebócito. E o amebócito distribui para as outras células desse organismo, tá? Que é multicelular.
Então, olha lá, ele é, sim, um metazoário, porque é multicelular, mas ainda não tem uma cavidade digestiva, então ele não é enterozoário. Enter é intestino, zoo animal. Animal com uma cavidade digestiva. Ele não é enterozoário, porque ele não tem cavidade digestiva, e ele não forma tecido ainda. E a principal célula que fosse para vocês guardarem, tá? Para uma prova de vestibular é essa aqui, ó, coanócito. E a segunda principal é a amebócito. Tem esse nome porque lembra uma ameba. Aqui lembra um coador, coanócito, né? Porque na realidade tem um colarinho, beleza? E tem um flagelo. Lembra que o flagelo sempre bate, tá? Numa direção só. Então o fluxo da água é unidirecional. É sempre dos poros para espongiocele ou átrio e de lá sai pelo ósculo, que é essa abertura maior. Beleza? Tá? E outra coisa, esse amebócito, ele pode transformar em qualquer tipo celular e ele pode gerar outras esponjas. Então, se você macerar uma esponja, passar numa peneira, os amebócitos se organizam e formam outras esponjas. Então, tem uma reprodução assexuada aí através da regeneração. Ok? Não tem cavidade digestiva, por isso é chamado de parazoário. Olha o Bob Esponjinha aqui, ó. Ai, que bonitinho! Tá? Olhando para a esponja dele e para a célula principal, que é o coanócito. Ok? Então aqui está mostrando o coanócito, que é essa aqui com flagelo, o amebócito, não é isso? Aí mostrando o vacúolo digestivo, o colarinho e o flagelinho dele ali, tá? O pinacócito, que é aquele de revestimento. Agora é o seguinte, ó, eu tenho células que vieram de amebócitos chamados escleroblastos. Lembra que amebócito gera tudo. E o amebócito é que distribui os nutrientes para todas as células, nutrientes esses que o coanócito capturou, tá? Então, os amebócitos, eles se juntam e formam escleroblasto. Essa célula aqui, esclero significa duro, blasto, broto. Então, uma célula que forma coisas duras, que forma, na realidade, as espículas. As espículas podem ser silicosas, de sílica ou calcárias. Então, funciona como um esqueleto, ajuda na sustentação da esponja, tá? Se você pegar, então, esponjas calcárias ou silicosas passar na sua pele, arranha. Mas se for esponja, pode colocar uma esponja marinha, tá? Todas elas são aquáticas. Algumas espécies dulcícolas de água doce, poucas, tá? E a maioria marinha. Se você pegar uma esponja que só tem espongina, que é uma proteína que mantém unido aqui, ó, tá? As células, aí sim você pode passar na sua pele, né? Os romanos utilizavam para beber vinho, né? Utilizavam para curar ferimentos, ok? Mas com espongina só, porque se for uma esponja, um porífero que tenha espícula, aí te arranha. Aqui você vê um porócito, olha só, é uma célula que tem ela delimita um poro e é por onde a água entra. Sempre a água entra do poro e sai pelo ósculo. Tá? Então, o fluxo é unidirecional dessa água. Elas são marinhas ou dulcícolas. Todas as esponjas são aquáticas. Beleza? Tá. Aqui só o seguinte, olha, os tipos morfológicos de esponjas. Eu tenho esponjas do tipo Ascom, que é a mais simples, tá vendo? Depois começa a aumentar a complexidade aqui de câmaras vibráteis com coanócitos, esses amarelinhos são coanócitos, tá? Então, isso aqui é o ciconoide, tá? Que lembra um figo, cicônio é o fruto, né? O pseudofruto do figo, o figo é um pseudofruto, né? Então aqui ó, já começa a ficar mais complexo. E por fim, as leuconoides, leucon. Eu falo para você guardar essa forma de complexidade das esponjas, guarda essa diquinha aqui, ó. Assim lê. Assim lê. Lembra? Assim lê, ó, tá? Ascom, cicon e leucon, né? Então está aumentando a complexidade. Ascom é as mais simples, lembrando que asco em grego significa saco, ela parece um saco, né? Não tem câmaras vibráteis, só tem espongiocele aqui. No cicon já começa a ter essas câmaras vibráteis. E nas leucons, a lá, cheia de câmarazinhas vibráteis, câmaras flageladas, são as mais estruturalmente complexas, tá? Então, vamos lá. Ó, esponja mais simples é a Ascom, a Cicon já tem dobramentos, tá?
formando canais, então, radiais, né? A espongiocele é um pouco mais reduzida. E na leucon, os dobramentos são muito mais complexos e formam inúmeras câmaras flageladas, tá? Então, tem grande capacidade de filtrar a água. Lembrando que são animais filtradores. São animais, não é isso? Beleza? Tá? Ok. Aí aqui mostrando mais uma vez as esponjas, né? Essas esponjas aqui parecem ser do tipo asco, né? São menos complexas, tá vendo? Tendo brotamento aqui do lado, ó, então reprodução assexuada, tá? Duas espécies diferentes e as esponjas podem liberar substâncias, tem uma guerra química entre as espécies, porque tem uma competição interespecífica. Então libera substâncias para as outras não crescerem. Inclusive o ser humano já tirou vários remédios, tá? De substâncias que as esponjas liberam. Então, por exemplo, remédio contra herpes, né, o aciclovir, foi retirado de uma esponja, tá? Alguns antirretrovirais utilizados contra AIDS foi tirado de esponjas, ok? Aqui mostrando algas, isso aqui são algas, tá, gente? Talófita, lá macroscópica, né? Isso aqui deve ter uns 2 centímetros, 5 centímetros, aqui, ó, talófita. Isso aqui é um selenterado, é um coral, tá? Então você vê aqui, ó, mais coral aqui, mais talófita aqui, mais coral aqui. Então você vê que a biodiversidade aqui é grande. Brotando uma esponja aqui, que parece ser dessa espécie amarela, beleza? Então aí a biodiversidade aquática bem grande aí nesse recife de coral. Aqui ele mostrando que o seguinte, que eles são filtradores, né? E sempre o fluxo é unidirecional, tá? Sempre entra pelos poros, cai ali no átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo. Né? Então aqui ó, eles colocaram um experimento super tranquilo, que foi com anilina não tóxica, e colocou a anilina aqui em volta. Aí para você ver, ó, sai sempre pelo ósculo. E se você coloca a anilina aqui nessa abertura, a anilina sobe, nunca entra, tá? Pelo ósculo, né, que esse buraco aqui, não. Lembrando que não existe cavidade digestiva. Portanto, se não tem cavidade digestiva, a digestão é intracelular. Anote isso para mim. Toda esponja tem digestão intracelular, tá? Bom, aqui deixa eu limpar aquela baguncinha ali em cima, que nós já sabemos que eles não são enterozoários, não tem cavidade digestiva e não forma tecidos. Aqui só mostrar o seguinte, ó. Eu tenho espécies que são monóicas, oicocasa, ou seja, no mesmo indivíduo eu tenho sexo masculino e feminino, então ele é monóico ou hermafrodita. E tem espécies dioicas, oicos casas, concorda? Então tem uma casa para o sexo masculino e uma casa para o sexo feminino, tá? Então tem indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Aqui são espécies dioicas. Nós somos dioicos, uma casa só para o sexo masculino e uma casa só para o sexo feminino, né? Monóico são os hermafroditas, certo? Então tem espécies tanto monóicas quanto dioicas. E detalhe, em algumas espécies a mudança ocorre, a mudança de sexo. Tá? Então, há no sentido de existir mudança de sexo. Então, nessa temporada, eu estou produzindo espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide é o gameta masculino de animais, já são animais. Então, nessa temporada, eu produzo espermatozoide. Eu estou, então, aqui como uma esponja masculina. Mas na próxima temporada, eu posso produzir óvulo. E ao produzir óvulo, eu estou funcionando como uma esponja feminina. Lembrando que óvulo é o gameta feminino de animais, tá? Mas nesse caso aqui, ó, tem duas esponjas adultas, que nesse momento, pelo menos, elas estão sendo dioicas, né? Dioicos. Oicocasas, aqui, ó. Uma casa masculina, produzindo espermatozoide, e uma casa feminina, certo? E aí o espermatozoide, olha só, ele sai nadando, entra pelo porócito, pelo poro, que é feito pelo porócito, e acaba fecundando um óvulo. Beleza? Esse óvulo aqui provavelmente veio de amebócito. Lembra então que amebócito gera tudo, tá? A fecundação, como ocorre dentro da esponja, que é feminina ou que fez o papel feminino naquele momento, então a fecundação vai ser interna, porque foi aqui dentro. Depois da fecundação, união de espermatozoide e óvulo forma o zigoto ou ovo, então eles têm ovo, tá vendo? Todo mundo tem reprodução sexuada, tem ovo, e aí forma o ovo. Esse ovo então começa a sofrer as clivagens ou segmentações, né, da embriologia deles, e acaba então formando uma larva. Essa larva, que é uma larva chamada anfiblástula, anfi 2. Blasto, broto. É um broto que, olha só, tem 2 tipos de células, por isso que é chamado de anfiblástula. Células não ciliadas e células ciliadas. Elas saem nadando através das células ciliadas,
aí fixa num ponto, num substrato, numa rocha, como aquela amarelinha que eu mostrei no slide anterior. E aí essas células ciliadas aqui já começam a virar o quê? Coanócito, que é a célula ciliada. E essas outras começam a crescer, olha lá, ó, e formar então amebócitos, escleroblastos para fazer as espículas, se for uma esponja que tem espícula, né, calcária ou silicosa, e os pinacócitos aqui, ó. E aí já está formando uma esponja, que aí depois fica adulta, ok? Beleza. Aqui mostrando a reprodução assexuada de esponjas. Pode ser por regeneração, você pega uma esponja viva, então fragmenta ela todinha, ela vai gerar vários indivíduos, lembrando que quem faz essa organização é o amebócito. Pode ser por brotamento, aqui ó, essa é a esponja mãe, e aí olha só, começa então a brotar, surge um novo indivíduo aqui, que pode até desprender. Aqui pode formar uma colônia, quando eles estão unidos, isso é colônia. Lembrando que colônia é uma relação ecológica intraespecífica, então dentro da própria espécie, né? Harmônica, porque ninguém sai perdendo, onde os indivíduos são ligados entre si. Então, se ficar aqui, vai formar colônia, beleza? Que é uma relação ecológica harmônica intraespecífica, beleza? E aqui, na realidade, são indivíduos isolados. Uma outra forma que eles chamam de reprodução, mas é mais uma forma de eu diria, de resistência das esponjas, principalmente esponjas de água doce, onde tem rios que secam, né? Rios intermitentes. É a gemulação. Acontece o seguinte, quando a temperatura aumenta, né? E essas células aí que os amebócitos percebem, e aí o rio vai começar então a diminuir o nível de água, né? Por exemplo, na caatinga, né? E vai diminuir o nível de água, vai secar. Então, os amebócitos, olha só, eles multiplicam, formam essas células aqui chamadas arqueócitos, esse monte de célula azulzinha aqui, tá? E coloca um monte de proteína aqui, ó, que impermeabiliza com espícula. E isso vira uma gêmula. E acaba que essa esponja toda morre, porque aí o rio seca. Mas a gêmula é uma forma de resistência. Tudo bem? Aí essa gêmula fica ali na areia seca, na terra seca, no barro seco, no metabolismo super baixo. Quando voltam as chuvas de novo, né, porque esse rio é intermitente, então ele desaparece, depois ele aparece. Quando voltam as chuvas, aí a água entra por esse orifíciozinho aqui, tá? Chamado micróplia, entra e ao entrar aumenta o metabolismo aqui desses arqueócitos, eles começam a multiplicar e formam uma esponja adulta de novo. Lembrando que isso é típico de esponjas ducícolas, de água doce, tá? Então nós vimos reprodução sexuada, envolvendo gametas, e reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, né? Anfiblástula. Essa larva anfiblástula, como larva de todos os animais do mar, vão fazer parte do zooplâncton, né? Então do plâncton, onde são seres microscópicos e heterotróficos. Então o zooplâncton tem larva de tudo quanto é bicho que tem fecundação aí no mar, concorda? Então aqui foi reprodução sexuada e aqui foi reprodução assexuada. Lembrando que esses animais, eles são sésseis, eles são fixos no fundo do substrato, tá? Marinho ou do ciclo, tá bom? Gente, então, beijos, e é isso que vocês têm que saber de esponja pro Enem, tá bom? Beijão, até a próxima então. Bob Esponja, manda beijo. Beijo!